Olá, tudo bem? Eu sou Marco Baptista, professor e artista visual, e estou aqui para convidar você a participar de mais este exercício, na verdade, este estudo sobre a linguagem visual. Estas atividades que eu estou trazendo aqui para você, elas servem para desenvolver o seu conhecimento na área da visualidade. Ele serve para qualquer pessoa que queira aprender a desenhar ou também tem interesse pelas linguagens visuais. Nós estudaremos neste momento sobre a estrutura do quadrado. Na verdade, quais são os pontos de tensão, os pontos mais fortes e como se dá a leitura da composição dentro dessa estrutura. Então, nesse vídeo nós vamos estudar quais são as propriedades de um retângulo ou de um quadrado. Eu coloquei aqui esta folha em a posição horizontal, mas os mesmos princípios eles também servem para a posição retrato. A mesma lógica serve para qualquer outro formato, desde que disponha uma certa proporção. À medida que eu vou falando aqui, eu acho que vai ficando mais claro. Isso serve, esse princípio de organização do espaço serve para também quem estuda design, quem trabalha com comunicação, cinema, qualquer linguagem da visualidade. Nós sabemos que nós temos digamos assim, uma distribuição de forças dentro de um espaço. Aqui, por exemplo, eu coloquei esses pontinhos, certamente isso já chamou a atenção. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada coisa que se coloca dentro de um espaço bidimensional, ele já chama a nossa atenção por alguma forma. E ele cria uma certa tensão. O que é essa tensão? É fazer com que você olhe para cá e não olhe para lá, que você direcione o seu olhar para cá ou para cá, que uma coisa estimule a visão para outra coisa. Tá? Então, o que são essas linhas? Eu marquei aqui o ponto central, tá? O ponto central que seria bem o meio do papel, lembrando o seguinte, que nós temos uma leve tendência a associar o meio do papel um pouquinho mais à direita e acima. Tudo que está nessa área aqui, digamos nessa parte de baixo aqui, tá? Ele tende a, digamos assim, ter um certo peso, a perceber como algo pesado. O que eu quero dizer com isso? É que no mundo real, tudo precisa de um chão, tudo precisa de uma base, tudo precisa estar fixo nesse chão. Então, qualquer elemento, assim, se eu colocar coisas de peso, digamos assim, peso visual, que eu digo, bastante elementos ou coisas assim, eles se acalmam muito bem aqui, tá? Eles parecem que estão bem estruturados, bem firmes, como se estivessem no chão. Muito bem, aqui no meio seria a parte, digamos, a parte central. Em um outro vídeo nós vamos estudar essa disposição aqui, digamos, como encontrar esses pontos aqui, que seriam os pontos áureos, aqueles pontos em que a nossa composição, se ela estiver fixa, digamos, algum elemento nesses pontos aqui, ela causa maior impacto, tá? A fotografia usa muito isso. Não sei se você já viu no seu smartphone ou numa câmera fotográfica, tem aquela gradezinha, né, que divide em 9 pedaços, a chamada regra dos terços, que é dividir, né, como uma grade, mas só que usando a proporção áurea ele fica muito mais eficiente. Outra coisa que nós temos que compreender, e isso fica bem claro na nossa leitura, principalmente na nossa leitura ocidental, é que tudo que nós percebemos começa a partir daqui. Nós começamos a olhar as coisas nesse sentido. Então, a partir daqui, o nosso olhar corre nesse sentido, passa pelo ponto central, faz um Z e termina nesse ponto aqui. Esse é o caminho de leitura normal, ou numa leitura mais rápida nós tendemos também a fazer este movimento aqui, uma leitura mais dinâmica, do primeiro ponto ao último. O que eu quero salientar aqui é que sempre este ponto central, ele estará no meio do caminho. E também, muitas vezes, ele pode ser o ponto de partida. Por quê? Porque é o ponto central, digamos assim, nós temos a tendência a
a encontrar o centro das coisas, a olhar para o centro das coisas, tá? Com relação a isso que eu falei aqui, ó, sobre aqui ter um peso visual muito mais forte, em contrapartida, tudo que está para cima, nesta grande área aqui, tá, tende a ser muito mais leve. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas que estão para cima são como o mundo real. Você não vai encontrar uma pedra, uma coisa muito densa, uma coisa muito forte na parte superior. É muito mais aceitável que essas coisas estejam na parte inferior. Na parte do alto são coisas pequenas, são coisas leves. Se você vê uma forma, digamos, arredondada aqui, é muito mais fácil que essa forma seja um balão do que uma pedra. Agora, aqui pode muito bem ser uma pedra e não incomoda nem um pouco. Por quê? Porque ela está assentada no solo. Aqui, o que está voando, né, ele já incomoda um pouco mais. Então, são coisas assim da nossa percepção natural. Na medida que as coisas, digamos, saem desse fluxo, desse ponto inicial, eles vão, digamos assim, ganhando ação. É o que a gente chama de ganhar ação. A história vai acontecendo. Tá? Então, por isso que nós temos que ter um certo cuidado, que ao desenhar, nós temos que ocupar da melhor forma o papel para que nenhuma área seja inútil e nem sobrando, né? Nós vimos na outra atividade como realizar uma composição numa proporção mais adequada para o papel. E como a gente tem que ter esse cuidado de não deixar sobrar nem faltar nada. Aqui é a mesma coisa, só que aqui nós estamos pensando em questão de elementos visuais, de composição. Acho que eu vou mostrar alguns exemplos de pinturas clássicas e nós vamos ver na prática como se dá essa leitura, tá bom? Olha só, na mesma disposição da estrutura em formato paisagem, eu trouxe essa pintura do Botticelli. Nessa pintura, o que tem a ver com aquilo que a gente falou? Lembra que a gente começa sempre a leitura pelo lado esquerdo. O que nós vemos aqui são dois elementos muito fortes e aqui nós temos uma massa muito grande de elementos. É isso que eu falei, ó. Bastante elementos aqui não incomoda. Por quê? Porque aqui é a parte, digamos, que aceita grande peso visual, é o chão, é a base. Agora, se colocasse esses mesmos elementos aqui, ou eles estão voando, ou são anjos, ou são coisas assim que não, que causam uma estranheza, tá? Então, por isso nós temos até mesmo criando uma borda aqui, né? Esse muro aqui cria uma espécie de borda, né? Rebaixa um pouquinho a composição, mas nós vemos aqui principalmente, depois nós vamos estudar um pouco mais sobre as formas geométricas dentro da composição, mas nós percebemos aqui um semicírculo, uma grande forma geométrica, como se fosse um grande semicírculo que se acomoda aqui neste chão. Aqui nós vemos esses elementos, ó, eles estão nessa disposição para cá, ou seja, a nossa leitura ela começa aqui, ela cai muito bem nesse sentido aqui, né? Nesse grupo de personagens, daí você deve pensar, tá, mas e esse carinha aqui totalmente isolado? Vamos fazer um exercício. Tira esse carinha daqui. Ao tirar esse carinha daqui, isso aqui fica uma grande área vazia. Só que o que a gente tem que entender é que o vazio às vezes chama muito mais atenção que quando tem elementos. Então a presença dele é justamente para equilibrar e não deixar nada sobrando, tá? Não está nada sobrando e nem faltando. Aqui já mudamos a orientação do papel. Estamos na vertical, na posição retrato, e nessa posição também segue a mesma regra. A diferença é que ele é mais, né, alto do que largo, mas seguimos ainda, ó, a orientação de que a nossa leitura começa pela esquerda, por esses elementos. Vocês estão vendo que como nós naturalmente começamos a olhar para cá, é possível você colocar mais elementos aqui do que aqui. Se fosse espelhado, aqui teria tanto elemento que na verdade o seu olhar passaria tão rápido daqui para cá e isso aqui se tornaria inútil, tá? Então,
Isso aí é uma coisa que a gente vai educando o olhar. Por isso que o objetivo desses exercícios, desses vídeos, é educar o olhar, educar a percepção visual. Muito mais do que ensinar a fazer arte ou desenhar. Então aqui nós vemos uma massa de anjinhos, né, maior que essa. Por quê? Porque o nosso olhar, como ele começa da esquerda para a direita, se eu colocar pouca coisa aqui, quem sabe o meu olhar passe muito rápido. Tá? Outra coisa que nós percebemos claramente aqui, a estrutura geométrica, tá? Que nós falaremos futuramente, a estrutura geométrica cria essa massa, como eu falei antes, ó, é a base da composição, aceita muito bem grandes massas. Tá? Então, assim, está, digamos assim, está suportado sobre essa parte inferior. Isso é muito bem aceito, por quê? Porque a nossa tendência, como eu falei, é entender que o chão suporta grande peso visual. A partir do momento que a gente vai subindo a composição, as coisas vão ficando mais leves, mais fluidas, tá? A profundidade também dá uma certa leveza. Então nós vemos que aqui temos um grande peso visual na parte de baixo, a composição começa da esquerda, tem esses elementos aqui, mas ela se espalha muito bem por essa forma triangular. Como o triângulo é uma forma que, digamos, ela tende a criar uma espécie de ascensão, então não há o risco de uma pessoa olhar para cá e ficar apenas na parte de baixo. Lembra que a gente olha desse sentido assim? Então o artista ele tem que fazer com que o observador caminhe por toda a tela e não fique preso só a uma região, porque se ficar preso só a uma região, digamos assim, se a pessoa ficar só olhando para esses anjinhos e o resto não tiver importância, não tem por que ele ter pintado tudo o resto. O que é interessante é que o artista ele consegue fazer com que o observador veja que todas as áreas são importantes, tá bom? Até mesmo a profundidade aqui dos elementos, estamos vendo que aqui, ó, tudo que é colocado do lado esquerdo parece que tem muito mais elementos. Por quê? Como eu falei, nossa tendência é começar daqui para cá. Se colocar muitos elementos para cá, o nosso olhar passa direto e fica aqui, tá? Então, um bom exercício para você realizar suas composições é colocar na frente do espelho e ver se ele vai funcionar. Bem, eu poderia dar muito mais exemplos aqui, eu tenho outros materiais, mas vamos deixar para outro momento para não ficar tão cansativo. Aqui nós temos uma pintura do Van Eyck. Para quem não conhece, o Van Eyck foi o cara que introduziu a pintura a óleo. Né? Ele desenvolveu essa técnica da pintura a óleo e ela se tornou como um símbolo do acadêmico. Novamente nós vemos aqui uma forma triangular, aqui nós vemos uma forma quase um quadrado, né? Estão vendo que eu estou tentando desmembrar as formas em estruturas mais simples. E isso é um exercício também que a gente fará depois. Por quê? Porque isso também vai educar a nossa percepção visual. Aqui nós vemos essas duas colunas. Lembram que eu falei naquele esqueminha aqui, pela proporção áurea, dá quase uma divisão desse formato. E aqui nós vemos, ó, se aqui é a olho mesmo, estou fazendo essa análise a olho. Na proporção áurea, mais ou menos daria aqui, aquelas linhas, e aqui. O que ele fez foi reforçar isso, porque faz com que a pintura, o trabalho se torne mais harmonioso. Mas nós vemos uma grande massa aqui, uma grande massa aqui. Como eu falei, o chão suporta muito bem, o chão ou a base, né, suporta muito bem grandes áreas de cor, além desse chão aqui, desse piso que nós percebemos assim que ele é muito rico, muito trabalhado. Não chama tanto atenção a ponto de destoar ou, digamos, fazer com que a gente fique só nessa área. Como eu falei, aqui suporta grandes, digamos, volumes de cor ou quantidade de elementos visuais, não fazendo com que a gente fique só aqui. Por quê? Porque qualquer coisa que eu coloque na parte superior é motivo de, digamos assim, de grande tensão ou chama bastante atenção. Esses arcos aqui, eles são muito chamativos, lembrando que o círculo também é uma das formas mais chamativas, mais cativantes da percepção. O nosso olhar começa por aqui, nós temos essas três formas, mas já por essas torres já divide
A atenção chama para baixo aqui, nós temos esses elementos que estão entre esses dois. Claro que o nosso olhar vai ir para a direita ou para a esquerda, porque não tem uma coisa, digamos, de grande destaque, um elemento de grande destaque que o nosso olhar fique só aqui. E a gente vai para cá ou para cá. Se for para cá, o olhar dele também, ó, chama a atenção daqui para cá, porque ele está voltado para cá. Nós tendemos a olhar as coisas, digamos assim, a tentar entender para onde os outros estão olhando. Isso chama atenção, isso provoca a nossa curiosidade. Então, olho para cá, ele olha para lá. Aqui o menino está olhando para ele, então é quase um rebatimento, mas só que o menino é tão pequenininho e essa grande massa de tinta chama mais atenção. Só que ela está olhando para ele, que está olhando para cá. Se ela estivesse olhando diretamente para ele, ia ficar apenas nessa troca de olhares. Aqui nós temos este elemento aqui, que ele quase também, quase não se percebe, porque, né, pelos tons e tal, só a coroa que está em maior destaque. Mas como eu falei, qualquer elemento que é colocado desse lado, nessa posição, tem incomoda ou chama muito mais atenção do que em qualquer outro ponto. O objetivo é, como eu falei, que tudo seja útil, tudo caminhe de forma organizada, de forma equilibrada. Essa pintura aqui é muito interessante, tenho outras que eu poderia falar aqui, mas eu acho que deu para entender por esse momento. Na medida que a gente vai fazendo outros exercícios, isso vai ficando mais claro e fica muito mais interessante quando você observa e olha para as obras de arte, principalmente essas obras mais clássicas, porque eles tinham esse estudo mais aprofundado de composição, né? Fica aqui a dica de hoje, desta atividade, desse tipo de como fazer um trabalho bem estruturado e como ler uma obra de arte a partir desses elementos, dessa disposição, desses elementos básicos, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.